galera de Pernambuco, mais um Aprendendo com Questões. Eu sou o professor Jorge Carvalho. Hoje a gente vai falar sobre uma parte do assunto de prolapso de órgão pélvico. A gente vai falar exatamente sobre POPQ, que basicamente é a forma da gente quantificar, qualificar esses prolapsos. Então, não tem como a gente falar sobre POPQ sem inicialmente dar uma pincelada, pessoal, sobre os prolapsos de órgão pélvico. Então, a gente tem um conjunto de órgãos ali na pelve, dando destaque ao complexo útero-vaginal. A gente tem também o reto na parede posterior e temos, pessoal, a bexiga na parede anterior. Então, o que é que vai sustentar, o que é que vai manter esses órgãos aí nessa localização, evitar que haja um prolapso? É justamente os aparelhos de suspensão e de sustentação. O de sustentação, pessoal, é mais grupo muscular e fáscia, então diafragma pélvico, períneo e a fáscia endopélvica. Enquanto os aparelhos de suspensão são justamente os ligamentos, então os ligamentos vésico-uterinos, os ligamentos cardinais, paramétros ou mesmo de Meckenroth, e os ligamentos uterosacros, que são na região posterior do útero. Então, pessoal, quando a gente tem um enfraquecimento ou uma lesão de qualquer uma dessas estruturas que configuram um aparelho de sustentação ou de suspensão, é quando a paciente vai evoluir com um prolapso de órgão pélvico. E o que vai ser esse prolapso, pessoal? Vai ser justamente essa descida, tanto pela parede vaginal anterior, posterior, mesmo do ápice, que pode ocorrer de forma isolada em apenas uma parede ou em conjunto de todas as paredes. E aí, pessoal, nessa descida vai conter vagina, útero ou mesmo cúpula vaginal nas pacientes que são esterectomizadas, como é o caso dessa imagem aqui. E aí, pessoal, os fatores de risco, eles são diversos, mas vão estar muito relacionados a condições que levam ao enfraquecimento dos aparelhos de sustentação e de suspensão. Então, a gente sabe que o trofismo ali daquela região pélvica está muito relacionado ao estrogênio, então, consequentemente, uma idade avançada, a menopausa, são situações que estabelecem o hipoestrogenismo na mulher e, consequentemente, aumenta o risco. Situações, pessoal, que levam ao aumento da pressão intraabdominal. Então, a gente força a levar ao enfraquecimento daquelas estruturas. Então, tabagismo, pneumopatia, porque as pacientes tendem a ter tosse crônica. No momento da tosse, a paciente faz um aumento da pressão intraabdominal e força aquelas estruturas. Pacientes com doenças do colágeno, como Marfan, Ehlers-Danlos. Paciente que tem obesidade tem aumento da pressão intraabdominal. Pacientes constipadas também vão ter um maior esforço evacuatório. A gente sabe que a própria gestação leva ao aumento da pressão intraabdominal. Então, pacientes que gestaram mais vezes têm maior risco. E se o parto for normal e de bebês de maior tamanho, bebês macrossomos, mais de 4 quilos, a gente sabe que esse risco é ainda maior de lesão a todas essas estruturas. É observado que as pacientes da raça branca estão mais propensas à episiotomia, também aumenta o risco, porque na episiotomia, pessoal, a gente vai fazer uma secção do períneo, que é um dos aparelhos de sustentação dos órgãos pélvicos. E também sabemos que lesões dos nervos pélvicos também vão levar ao enfraquecimento nesses aparelhos de sustentação. E aí, pessoal, o nosso foco hoje é falar sobre a quantificação desses prolapsos e os tipos de prolapsos, porque é o que vai ser mais abordado na questão. E aí, o tipo de prolapso ele vai depender da parede, pessoal. A gente sabe que na parede vaginal anterior, o que é que vai estar mais contido? A bexiga. Então, isso, antigamente, era chamado de uretrocele ou cistocele. Então, pode ser que na sua questão apareça, por exemplo, uma cistocele, fazendo referência a essa bexiga prolapsada na parede vaginal anterior. Mas o termo mais correto é prolapso de parede vaginal anterior, porque pode não ter apenas a bexiga, certo? No prolapso apical, então, quais são as estruturas apicais? É justamente o útero. E se a paciente não tem útero, o que é que prolapsa? A cúpula vaginal, como nesse caso aqui. E na parede posterior, pessoal, a gente vai ter basicamente intestino e reto, certo? Então, é a retocele o mais clássico de aparecer, ou mesmo enterocele, também são nomenclaturas mais antigas. O mais correto é a gente utilizar o prolapso de parede vaginal posterior. E aí, pessoal, existe uma classificação de Baden-Walker, que é justamente para a gente quantificar esse prolapso. E aí, por que o ponto de referência é o ímen, gente? Porque o ímen costuma ser um marco sintomático. A maioria dos prolapsos que estão acima do ímen, ou seja, no interior da vagina, eles não vão ser sintomáticos. Enquanto a maioria dos prolapsos que eles estão expostos, ou seja, que eles estão além do ímen, eles costumam ser sintomáticos. E por isso que o ímen, ele é muito importante, é um ponto de referência da nossa classificação. E toda vez que a gente avalia o prolapso, gente, a gente deve avaliar no momento de maior pressão intraabdominal, que é o momento que vai ocorrer o maior prolapso. Consequentemente, a gente faz uma manobra de Valsalva para determinar, certo? Então, basicamente, gente, são 4 graus, certo? Do grau 0 ao grau 4, certo? No total, 5 graus do 0 ao 4. E, obviamente, o grau 0, pessoal, a paciente, ela não tem prolapso. É uma paciente que está
normal. No grau 1, a gente vai ter uma protusão parcial, um prolapso pequeno que não atinge o ímen ainda. No estágio 2, a gente tem uma protusão que atinge o ímen. Então, veja como o ímen vai ser ali o meio do caminho. Porque ela atinge, mas não ultrapassa o ímen. Já no 3, a gente vai ultrapassar o ímen, mas não é um prolapso completo, não é um prolapso total. E no 4, pessoal, a gente vai ter um prolapso completo, certo? E aí, pessoal, quando a gente vai montar essa qualificação, que é o POPQ, a gente vai utilizar algumas medidas, sempre em centímetros, e essas medidas 6 são dinâmicas. Por que dinâmicas? Porque são realizadas durante a valsalva, e 3 são estáticas. Então, a gente tem que todo ponto acima do ímen, ele é negativo, e todo ponto abaixo do ímen, ele é positivo. Isso para as medidas dinâmicas. As medidas estáticas, elas são em valores absolutos, não são positivos, não são negativas. Então, a gente tem um conjunto de medidas. Algumas fazem referência à vagina, por exemplo, o comprimento vaginal total, que muitas vezes, dependendo da questão, pode vir como TVL, que vai ser a sigla em inglês, ou pode vir CVT, que é o comprimento vaginal total, a sigla em português. Então, o comprimento total da vagina, pessoal, a gente obtém com a paciente em repouso. Então, é uma das medidas estáticas e não é positivo, não é negativo, é um valor absoluto. O D, pessoal, é o fundo de saco de Douglas. Então, esse fundo de saco, a gente avalia de forma dinâmica no momento de maior prolapso. Se tiver para dentro do ímen, essa medida vai ser negativa, afora ela vai ser positiva. Então, é fundo de saco posterior. E por que é D? Porque é o fundo de saco de Douglas. E ele vai estar, obviamente, ausente. Se a paciente for esterectomizada, ela não vai ter fundo de saco, ela vai ter cúpula vaginal. A avaliação perineal, gente, a gente sempre faz em repouso, são valores absolutos. Então, junto com o comprimento vaginal total, são as outras duas medidas estáticas, certo? Na prova, não costuma ter importância alguma para que a gente consiga resolver as questões de POPQ. Então, a gente vai ter, óbvio, sempre tem a possibilidade da sigla em inglês aparecer, mas o mais comum nas provas do Brasil é que apareçam as siglas em português. Então, hiato genital e corpo perineal. Então, o hiato genital vai ser aquela medida, gente, da uretra até o introito vaginal, a borda inferior. Então, vai ser justamente esse espaço aqui. Enquanto o corpo perineal, ele vai justamente de onde termina o hiato genital até o ânus. Então, são achados que podem estar presentes no seu POPQ, mas que vão ser muito de pouca importância para a graduação de prolapso de parede vaginal anterior, posterior e apical. Então, para a parede apical, que a gente ainda não falou, a gente tem o ponto C, que é onde se localiza o colo uterino. Esse a gente também avalia de forma dinâmica, ou seja, em valsalva. Se tiver adentro negativo, afora positivo em relação ao ímen. Lembrando que se a paciente foi esterectomizada, ela não vai ter colo, ela vai ter uma cúpula vaginal. Então, o ponto C vai se fazer referência à cúpula. Por que é que esse ponto C ele é importante, pessoal? Porque ele é referência para a gente estadiar o prolapso apical, certo? Exceto se a paciente tiver uma hipertrofia de colo, um colo muito grande. Porque se o colo tiver muito grande, pode lhe dar a impressão de que essa paciente está com um prolapso, porque aquele colo vai estar muito à frente em relação ao ímen, mas às vezes esse útero não está prolapsado, é só o colo que é grande. Então, toda vez que tiver hipertrofia de colo, a gente não vai utilizar o ponto C para fazer o estadiamento do prolapso apical, e sim o ponto D, apenas nessa situação. Na parede vaginal anterior, pessoal, a gente tem dois pontos importantes, certo? O ponto A e o ponto B. Então, o ponto A, esse segundo A, faz referência à parede vaginal anterior, porque vejam que na parede posterior a gente também vai ter ponto Azão e Bzão. O que muda é a letra minúscula, certo? Então, esse A maiúsculo faz referência ao ponto de menor prolapso, o ponto mais proximal. Enquanto o ponto B sempre vai fazer referência ao ponto de maior prolapso. O que muda, gente, é justamente a letra minúscula. Se está fazendo referência à parede vaginal anterior ou posterior, certo? Sempre, gente, para a gente dar o diagnóstico do prolapso, para a gente quantificar, a gente vai utilizar sempre o ponto de maior prolapso. Então, a referência para a gente estadiar o prolapso da parede vaginal anterior e posterior vai ser sempre o ponto B. A diferença é que na parede anterior vai ser o ponto BA e na parede posterior vai ser o ponto BP, certo? E aí, como é que fica o nosso estadiamento de forma mais numérica para a gente entender? Então, lembra que a gente falou lá quando não tem prolapso, quando esse prolapso não atinge o ímen, quando atinge o ímen, passa do ímen e o prolapso completo, que vai ser o grau 4. Então, gente, se a paciente não tiver prolapso, o que é que vai acontecer? Tudo vai estar até -3, que lembra que vai ser aquele ponto mais proximal, certo?
E o colo ou o fundo de saco, dependendo do que você está usando para estadiar, lembra que a gente sempre vai utilizar o colo e vai utilizar o fundo de saco apenas se ela tiver hipertrofia do colo, certo? A gente vai utilizar até, que é normal, até o comprimento vaginal total menos 2. O que é que isso significa, gente? A gente precisa, para o bom funcionamento dali dos órgãos pélvicos, ter algum grau de mobilidade, de dinamismo. Então, é normal que durante a valsalva, esse útero ele desça até 2 centímetros, certo? Então, o ponto C, o ponto D, ele pode vir até CVT menos 2, e isso é normal. Não é qualquer grau de prolapso, certo? No grau 1, a gente vai ter qualquer prolapso que não chegue ao ímen, certo? Então, ele vem até o ponto menos 1. Certo? Se ele está entre menos 1 e mais 1, isso é o estágio 2, que lembra que é aquele que está no ímen. Então, se ele está menos 1 para dentro do ímen até mais 1, certo? Afora do ímen, isso aí é o prolapso grau 2. No grau 3, a gente vai ter que o ponto de maior prolapso está entre mais 2 e o comprimento vaginal total menos 2, certo? Porque no estágio 4, gente, é aquele prolapso completo. Então, ele saiu todo o comprimento vaginal menos 2 centímetros até o comprimento vaginal total. Certo? A gente vai ver isso no exemplo e fica um pouco mais claro de falar. O que é importante que eu quero que vocês prestem atenção? O estágio do prolapso sempre vai depender do comprimento vaginal total. Então, por exemplo, para eu definir se é 0, se é 3 ou se é 4, eu preciso da informação do comprimento vaginal total, certo? O único estadiamento que eu não preciso do comprimento vaginal total para definir é o estágio 2. A medida do colo vai ser sempre a diferença entre o ponto D e o ponto C, certo? Naturalmente, do fundo de saco até a ponta do colo é a medida do colo. E a gente define hipertrofia do colo classicamente como mais de 4 centímetros, mas o livro da Febrase 2019 traz hipertrofia como a partir de 5 centímetros, certo? E aí, como é que vem diagramado? Isso vem na forma de uma tabela para a gente. Então, a gente tem todo o compartimento da parede vaginal anterior, certo? Aqui, lembra, hiato genital, corpo perineal, que pouco vai ser útil para você no momento da prova. Comprimento vaginal total, colo, fundo de saco de Douglas. Lembra que se a paciente for esterectomizada, isso não vai vir representado. E aí, C não vai ser mais colo, vai ser cúpula. E, naturalmente, a parede vaginal posterior, que esse pezinho minúsculo faz referência justamente a essa informação. Então, vamos lá ver como é que fica, o que é que vai ser importante você atentar no momento de resolver a questão. Tudo isso aqui que está grifado, tudo que ficou colorido. Então, isso que está alaranjado é o que? A vagina. Então, comprimento vaginal total. É importante, lembra, para a gente diferenciar qual o grau desse prolapso. Parede vaginal anterior, gente, é tudo que está em verde. Mas lembra, a gente sempre calcula pelo ponto de maior prolapso. Então, você vai esquecer o ponto A. O que é importante para resolver a questão é o ponto B, certo? Para a parede posterior, a gente também vê que é tudo que está em azul aqui, porque esse pezinho faz referência à posterior, mas o que é que a gente utiliza para graduar o ponto de maior prolapso? Então, a gente utiliza apenas o ponto BP e esquece o ponto AP, certo? E no apical, pessoal, a gente vai calcular o prolapso pelo colo, a não ser que tenha uma hipertrofia. Se tiver hipertrofia, a gente vai utilizar o ponto D, certo, gente? Então, vamos ver num exemplo aqui, para a gente ver como é tranquilo de resolver essa questão. Parece que assusta no começo, mas se você prestar atenção e você exercitar, vai tirar isso de letra no momento da prova. Então, a gente trouxe esse POPQ aqui. E o que é que eu quero que vocês vejam primeiro, gente? Já imaginem como ficaria o estadiamento dessa paciente. Então, qual é o comprimento vaginal total dela? 12. Outra coisa, é importante vocês saberem qual é a posição, que a disposição sempre vai ser essa. Muitas vezes na prova, ele não vai ter essa informação de que isso aqui é um CVT. Ele vai colocar só o número, certo? Então, a gente tem que saber onde vai estar cada informação, certo? Então, lembra que a maioria dos estadiamentos, eles utilizam a informação do comprimento vaginal total menos 2. Então, aqui é 12 menos 2, quanto? 10, certo? Então, a gente já sabe que o comprimento vaginal total menos 2 é 10. Para o estadiamento 0, o que era que tinha que ser? Vamos lembrar? O ponto de menor prolapso tinha que ir, as paredes vaginais, perdão, anterior e posterior podiam até menos 3, mas, lembra lá, o ápice, ele só pode descer até CVT menos 2, então ele tinha que ser até menos 10, certo? Já no estágio 1, pessoal, a gente sabe que ele está ali até menos 1. Por quê? Lembra que no estágio 2 é aquele do ímen. Então, 1 centímetro para dentro, 1 centímetro para fora é tudo estágio 2. No estágio 3, ele está além de mais 1, certo? Mas ele não atinge o comprimento vaginal total menos 2. Então, vai ser de mais 1 até CVT menos 2. E no estágio 4 é quando esse prolapso está
para fora da vagina mais do que o comprimento vaginal total, menos 2 centímetros. Mas a gente já calculou. Qual é o CVT menos 2? Aqui vai ser mais 10, certo? E aí, gente, você vai avaliar primeiro se esse colo é hipertrófico. Por que a gente vai avaliar se esse colo é hipertrófico, pessoal? Porque muda quando a gente for calcular o prolapso apical, porque se tiver hipertrofia do colo, a gente vai usar o fundo de saco. Se não tiver hipertrofia, a gente vai usar o ponto C, certo? Então, como é que a gente calcula o comprimento do colo? A diferença entre o ponto C e o ponto D. Então, vamos lá. Qual é o ponto C? Menos 5. Menos 10. Então, menos 5 menos 10 fica quanto? 5, menos 5 mais 10, porque menos com menos é mais. E isso vai dar para a gente quanto? 5 centímetros. É um colo hipertrófico. Então, lembra, como é um colo hipertrófico, a gente vai utilizar o ponto D para calcular o prolapso apical e não o ponto C, certo? Então, vamos lá ver como é que fica isso. Parede vaginal anterior. Quem é a referência para a gente calcular o prolapso da parede vaginal anterior é o ponto de maior prolapso da parede vaginal anterior, ponto B. Lembra que eu disse, esquece o ponto A. Então, mais 2. Mais 2 está em que estadiamento? Está no estadiamento 3, que ele está entre mais 1 e mais 10. Então, a parede vaginal anterior está no estadiamento 3 de prolapso, certo? A gente gradua, gente, parede a parede. Parede posterior, qual é o ponto de maior prolapso da parede posterior? O ponto BP, menos 3. Menos 3 está contido aonde? Aqui, ó, estágio 0. Então, a gente não tem prolapso da parede vaginal posterior. Prolapso apical. Vejam como faz diferença, certo? Se a gente está utilizando o ponto D, porque a paciente tem hipertrofia de colo, ponto D menos 10 está onde, gente? Estágio 0. A gente não tem prolapso apical. Se a gente tivesse utilizado o ponto C aqui, a paciente ficaria onde? Como no estágio 1. Então, vejam como faz diferença essa informação de que se tiver hipertrofia de colo, tem que utilizar o ponto D para avaliar o prolapso, certo? E no caso dessa paciente aqui, gente, como é que ficaria a imagem? Exatamente dessa forma. A gente não tem prolapso apical, não temos prolapso da parede vaginal posterior e a gente tem um prolapso da parede vaginal anterior. Vejam como está. Ó, a gente tem o ímen e 2 centímetros além do ímen, por isso que é positivo, 2 centímetros além do ímen, a gente tem o maior prolapso da parede vaginal anterior. Geralmente, o que é que vai estar contido nesse prolapso da parede vaginal anterior? A bexiga, por isso que muitas vezes vai aparecer como uma cistocele, certo? Então, basicamente é assim que a gente vai resolver a maioria das questões. Então, vamos lá. Gente, se eu fosse colocar todas as questões de POPQ da CSPE, a gente ia passar aqui até amanhã fazendo questão de POPQ. Vocês vão ver que a maioria costuma se repetir, inclusive o enunciado vem muitas vezes bem parecido. Então, essa questão aqui é de 2024, caiu no acesso direto. Traz uma paciente de 60 anos, então lembra o fator de risco, idade avançada, paciente na menopausa. Procura um ambulatório com queixa de bola na vagina aos esforços. Então, essa queixa de bola na vagina é bem típica das distopias genitais dos prolapsos. Então, durante o exame, foi realizado o POPQ, que demonstrou o seguinte cenário, de acordo com essa tabela. Então, vejam, por exemplo, na CSPE, geralmente não vai vir dizendo que lacuna dessa é cada ponto, certo? Mas aqui a gente sabe que o comprimento vaginal total é esse valor absoluto. A gente tem hiato genital, corpo perineal, aí 5, 4. A gente tem a parede vaginal anterior, no seu ponto de menor e de maior prolapso anterior. Posterior, no seu ponto de menor prolapso posterior e de maior prolapso posterior. A gente tem aqui a medida do colo e aqui a gente tem a medida do fundo de saco de Douglas. Então, vamos lá começar as nossas continhas. Primeiro, avaliar o colo dessa paciente. Então, o colo, gente, vai ser C menos D. Qual é o ponto C? Menos 2. Menos 8. Então, menos com menos é mais. Menos 2 mais 8 vai ser igual a 6. Então, 6 centímetros, obviamente que não vai vir como mais 6, porque a medida do colo é um valor absoluto. Ele nem é positivo nem é negativo, certo? Então, 6 centímetros. 6 centímetros é um colo o quê, gente? Hipertrófico. Então, hipertrofia do colo uterino, que é inclusive uma coisa que a CSPE adora colocar. Tem várias questões, certo? No banco que são só sobre hipertrofia de colo uterino, certo? Então, vamos lá. Temos prolapso da parede vaginal anterior? Não, gente, porque está em menos 3. Lembra, no estágio 0 vai ser o ponto A ou B da parede vaginal anterior ou posterior até menos 3 é normal, é estágio 0. Então, não tenho prolapso da parede vaginal anterior. Também não tenho da parede posterior, certo?
Aqui, a paciente tem queixa de perda de urina, gente. Não tem como eu dizer que é uma incontinência urinária ao esforço. O que ela tem é a queixa de bola na vagina aos esforços e não perda de urina, certo? Então, aqui não tem nada a ver a letra B. E o prolapso apical, ele também não está presente, certo? Por que que ele não está presente? Lembra, no estágio 0, a gente permite que o ponto apical ele desça até 2 centímetros. Ele pode ir até CVT menos 2. Como aqui tem hipertrofia de colo, a gente não usa o ponto D para estadiar. O ponto C, perdão, a gente utiliza o ponto D. E CVT menos 2 é quanto, gente? 10 menos 2, 8. Consequentemente, até menos 8 é normal. Então, a paciente também não tem prolapso apical. O que ela tem é apenas uma hipertrofia do colo uterino. Resposta letra E. Vamos para a próxima? Também da CESPE, do Acesso Direto 2023, paciente de 65 anos. Então, veja, sempre vai estar nessa faixa etária. Procura um ambulatório de ginecologia com uma queixa de bola na vagina. Então, é a queixa clássica das pacientes que têm prolapso. Nega perda urinária. E outras queixas. Então, gesta 4x4, multiparidade, também fator de risco. E todos os partos vaginais também fator de risco. Só faltou dizer que a menina era macrossômico. O exame do POPQ está representado na figura abaixo. E lembra que eu já falei, não vai vir representado cada ponto aqui, certo? A CESPE não traz essa representação. Então, tem que saber que ponto é qual, certo? Então, vamos lá. CVT menos 2 vai ser igual a 8, que é 10 menos 2, certo? Então, vamos lá, gente. Ponto C menos D vai ser igual ao colo, não é isso? Então, qual é o ponto C? 0 menos 8 vai ser igual a 8. Então, colo de 8, a gente já sabe que temos um colo hipertrófico, certo? Tem prolapso, vamos ver agora, qual é o ponto de maior prolapso da parede anterior, que é o ponto BA, menos 3. Lembra, menos 3 é estágio 0, então a gente, prolapso da parede vaginal anterior, estágio 0, não tem prolapso. Vamos ver a parede posterior, menos 3, também não vai ter prolapso. Então, prolapso da parede vaginal posterior, ele vai ser estágio 0, não tem prolapso. O apical, gente, lembra? A gente não vai utilizar o ponto C porque tem hipertrofia de colo, a gente utiliza o ponto D, certo? Qual é a referência no estágio 0 para a gente dizer que não tem prolapso? Até o CVT menos 2, certo? E tá, quanto é CVT menos 2? 8, tá menos 8, então não tem prolapso também. Então, o prolapso apical também é estágio 0. Então, o que é que eu recomendo para vocês? Resolvam todo o POPQ e depois vocês partem para as alternativas, certo? Então, tem o prolapso anterior associado a prolapso apical? Não, gente, não tem o prolapso anterior, muito menos associado a apical, porque eu não tenho qualquer prolapso aqui, certo? Então, na verdade, eu tenho uma ausência de prolapso com hipertrofia do colo uterino, perfeito, é a resposta da questão. Prolapso apical e hipertrofia do colo uterino. A gente não tem prolapso apical, mas se você não tivesse lembrado que na presença de hipertrofia de colo a gente não utiliza o ponto C e sim o D para graduar a parede apical, consequentemente você ia ter errado essa questão e ia marcar a letra C, certo? Letra D, prolapso apical associado ao prolapso da parede vaginal posterior. Gente, nem posterior, nem apical, certo? Ausência de distopia em todos os compartimentos. Contudo, o exame não é normal, gente, porque a paciente, ela tem um colo hipertrófico, certo? A resposta aqui foi a letra B. Questão também de 2023, só que aqui do R4 de GO, 60 anos, queixa de bola na vagina, procura, vai ficar até cansativo esses enunciados, porque o que muda, de fato, vai ser o POPQ. O enunciado, pouca diferença faz na resolução da questão. Então, trouxe esse POPQ e, de acordo com o estadiamento, qual é o estadiamento dessa paciente? Então, provavelmente, quando ele pergunta só qual é o estadiamento, gente, ele está perguntando qual é o maior prolapso que a paciente tem, certo? Porque lembra que cada parede pode ter um estadiamento diferente. Então, vamos lá avaliar. Comprimento vaginal, 10. Então, qual é o comprimento vaginal total menos 2? Vai ser igual a 8, certo? Então, vamos aqui avaliar. A paciente, qual é a medida do colo? Vai ser igual ao ponto C menos D. Então, vai ser menos 9 menos 10, que vai ser, isso aqui é mais 10, e aí, consequentemente, fica 1 centímetro. Então, ela tem um colo de 1 centímetro, não é hipertrófico. Então, quem é que a gente vai utilizar agora para graduar a parede vaginal anterior, o prolapso da parede vaginal posterior e o prolapso apical? Vamos lá? Quem que a gente utiliza para a parede vaginal anterior é o ponto BA. Quem a gente utiliza para o prolapso da parede vaginal posterior é o ponto BP. E nesse caso, como não tem hipertrofia de colo, a gente gradua a parede apical pelo ponto C, certo? Então, vamos lá. Aqui é menos 3, aqui é menos 3 e aqui é menos 9. Tem o prolapso na parede vaginal anterior?
Não, gente, porque no estágio 0 eu tolero que as estruturas cheguem até 3 centímetros adentro do ímã. Então, não tem prolapso, estágio 0. Também, mesma coisa para a parede vaginal posterior. Como é menos 3, a gente não tem prolapso. Aí lembra, qual é o estágio 0 para o apical? Até CVT menos 2. Então, a gente toleraria até menos 8, só que ele está além de menos 8, gente. Ele está menos 9, ou seja, só desceu 1 centímetro em relação ao comprimento vaginal total. E isso é normal. Então, também estágio 0. Então, essa paciente ela não tem prolapso nem de parede vaginal anterior, nem posterior, nem apical, certo? Então, questão que, apesar do R4, foi até mais tranquila do que muita questão do R1. Questão 2022 também do R4, e aí traz uma mulher de 60 anos que vem para o consultório com uma queixa de bola na vagina há 6 meses. Então veja como bem parecido com o enunciado das outras questões. Durante o exame realizado, o PopCake demonstrou o seguinte cenário trazido abaixo e pede qual é a assertiva que está correta. Então vamos lá, começando avaliando o tamanho do colo dessa paciente. Então o colo vai ser o ponto C menos D. Qual é o ponto C, gente? Mais 8 menos mais 3. Então, vai ser 8 menos 3, que é 5 centímetros. Então, o colo é hipertrófico e, naturalmente, quem é que vai graduar a parede apical é o ponto mais 3, certo? Qual é o CVT menos 2, gente, para essa paciente? Vai ser 12 menos 2, vai ser igual a 10, certo? Como é que seria o estadiamento? Vamos lembrar? Ó, no estágio 0, a gente toleraria para a parede anterior ou posterior, que todos os pontos eles tivessem até menos 3, certo? E para o apical, a gente tolera até CVT menos 2, certo? No estágio 1, pessoal, a gente quer que isso esteja até 1 centímetro para dentro, certo? Da vagina. Porque no estágio 2, lembra que eu falei que aquele está relacionado ao ímen. Então, vai ser de 1 para dentro a 1 para fora, certo? Do ímen. No estágio 3, gente, ele vai estar além de mais 1 para fora da vagina, mas, naturalmente, ele vai estar menor do que CVT menos 2. E quanto é CVT menos 2 para essa paciente? 10, certo? Porque no estágio 4, a gente vai ter que esse prolapso estar além de CVT menos 2. E quanto é CVT menos 2 para essa paciente? 10. Certo? Então, vamos graduar cada parede. Parede, prolapso da parede vaginal anterior. Qual é o ponto? O ponto BA. BA é quanto? Mais 5. Mais 5 está contido em que intervalo? Aqui, ó. Então, estágio 3. O prolapso da parede vaginal posterior, vamos lá. Mais 6 está contido em que intervalo? Aqui também, estágio 3. E o prolapso apical, gente? Qual é o ponto que a gente utiliza? Mais 3, que também está contido aonde? No estágio 3. Então, todas as paredes têm um prolapso estágio 3 e, além disso, a gente tem uma hipertrofia de colo. E em que alternativa a gente acha essa correlação? Justamente na alternativa C. Um prolapso da parede posterior estágio 3 e hipertrofia do colo. Seguindo, gente, prova 2021 também do R4GO. Traz uma mulher de 65 anos, vem para o ambulatório, queixa de bola na vagina há 1 ano. Nega queixa durante o exame físico, realizado o PopCake, que foi trazido abaixo. Percebem que não tem ponto D, porque essa paciente ela não tem fundo de saco de Douglas, ela é esterectomizada. Não precisa da questão de dizer isso, que pelo PopCake você já tem essa informação. Então, na verdade, isso aqui é C de cúpula vaginal, não é cólon. Certo? Então, vamos lá. CVT menos 2 para essa paciente é quanto? 8, certo? Porque ela tem 10 de vagina. Então, de novo, gente, bem detalhada a resolução para vocês. No estágio 1, a gente vai tolerar que parede anterior e posterior cheguem até menos 3. E o apical até CVT menos 2, certo? Que vai ser menos do que menos 8, certo? No estágio 1, a gente tolera que chega ali até 1 centímetro para dentro da vagina. No estágio 2, vai ser de menos 1 a mais 1. No estágio 3, vai ser de mais 1 a inferior a CVT menos 2. CVT menos 2 para essa paciente é 8. Então, até mais 8, certo? E no estágio 4, é quando esse prolapso ele está além de mais 8, além de CVT menos 2, certo? Então, vamos lá avaliar. Parede vaginal, prolapso da parede vaginal anterior, certo? Prolapso da parede vaginal posterior e o prolapso apical.
quais são os pontos que a gente utiliza para a parede vaginal anterior, ponto BA, parede vaginal posterior, ponto BP, e para a parede apical, aqui neste caso, se a paciente tivesse uma hipertrofia de colo, ou no caso, a gente usaria o ponto D, se tivesse só um colo que não fosse hipertrófico, o ponto C. Se a paciente é esterectomizada, gente, não tem conversa, porque ela não tem ponto D. Então, você vai ter que utilizar sempre o ponto C de cúpula, certo? Então, vamos lá. O ponto BA, quanto é o ponto BA? Mais 9. Mais 9 está contido aonde? Aqui, ó, no estágio 4. Então, a parede vaginal anterior está prolapsada no grau 4. Posterior, também mais 9, gente. Aqui é a posterior. Então, mais 9 também está contido no mesmo lugar, estágio 4. E o apical, gente, mais 10, completo. Se ela tem 10 centímetros de vagina e está 10 centímetros para fora, foi o quê? Completo. Aqui não precisava nem você calcular para ver que é um estágio 4. Então, na verdade, trata-se de um prolapso apical estágio 4, tá correto. O anterior é estágio 3, não, é 4. Posterior é estágio 3, não, é 4. É um prolapso uterino total, não, porque ela não tem útero. Hipertrofia cervical também não, porque ela não tem colo, certo? Então, resposta letra A. Vamos lá, seguindo. Questão 2020, essa foi do acesso direto. Vejam como o enunciado, ele se repete. 60 anos, bola na vagina, consultório ginecológico, foi feito POPQ. POPQ está trazido aqui. Então, vamos lá. CVT menos 2, porque eu já vi que essa paciente tem colo, vai ser igual a 8, certo? 10 menos 2, 8. Qual é o colo dessa paciente? Vamos lá. Vai ser o ponto C menos o ponto D. Então, vai ser menos 9 menos 10. Naturalmente, vai ser um colo de 1 centímetro, certo? E aí, gente, vamos lá avaliar. Qual é o colo de 1 centímetro? Então, um colo normal. Então, eu vou utilizar o ponto C para graduar a parede apical, o ponto BA para graduar a parede vaginal, o prolapso da parede vaginal anterior, e o ponto BP, então aqui eu tenho BA, aqui eu tenho C, e aqui eu tenho BP para graduar a prolapso da parede vaginal posterior. Então, lembra, gente, às vezes pode vir essas informações, mas se não vier, porque tem questão que omite isso, não vai fazer diferença para a sua resolução, certo? Então, vamos lá. Eu já sei que para a parede vaginal anterior é menos 3 e menos 3 está contido lá no estágio 0, porque tanto a parede posterior quanto a parede anterior, ela pode chegar até menos 3, e isso é normal. Então, aqui, prolapso anterior, estágio 0. Já o prolapso da parede vaginal posterior, pessoal, ele está mais 1. E mais 1, ele está 1 centímetro além do ímen. Então, isso é um estágio 2, certo? E o colo está em menos 9, ou seja, ele está contido naquele CVT menos 2. Então, o prolapso apical, gente, ele não existe, certo? Então, a nossa resposta é o quê? Um prolapso da parede vaginal posterior, estágio 2, porque a gente não tem prolapso anterior, não é estágio 3, certo? Porque o estágio 3 é além de mais 1, certo? Não é também o anterior estágio 4, porque estágio 4 teria que ser além de CVT menos 2, ou seja, além de 8 centímetros. Para ser estágio 4 teria que ser mais 9, mais 10. E também não é posterior estágio 1, porque posterior é estágio 2. Certo, gente? Então, vê como a repetição torna tranquilo resolver esse tipo de questão. E aqui de 2019, para a gente encerrar a nossa live de hoje, também, ó, 60 anos, lembrei da avançada fator de risco, multiparidade, queixa de bola na vagina, vem para o consultório para a consulta anual de rotina e foi feito o POPQ. Então, vamos lá avaliar de novo. CVT menos 2, vocês vão dormir me ouvindo falar isso, CVT menos 2 é quanto? Nesse caso aqui, 10 menos 2 vai ser 8. E aí, essa paciente tem quanto de colo? Vamos avaliar. Vai ser ponto C menos D. Então, C menos D vai ser menos 8 menos 9, que naturalmente menos com menos, mais. Então, menos 8 mais 9 vai ser 1 centímetro de colo. Certo, gente? E aí, tem hipertrofia de colo? Não. Então, se não tem hipertrofia de colo, a gente vai utilizar o ponto C para graduar o prolapso apical. Naturalmente, como sempre, a gente vai utilizar o ponto BA para calcular o prolapso da parede vaginal anterior. A gente vai utilizar o ponto BP para calcular o prolapso da parede vaginal posterior, certo? Aqui o ponto D a gente utilizou só para avaliar o tamanho do colo. Como não tem hipertrofia, esquece o ponto D, certo? Então vejam, gente, como eu sempre falei, essas medidas estáticas aqui do períneo e a genital, o corpo perineal, elas não vão fazer diferença para você resolver a questão da prova, certo?
Isso é mais para planejamento terapêutico, mas para a prova, pouca diferença vai fazer, certo? E o ponto de menor prolapso também não importa, gente, porque não é ele que a gente vai utilizar para graduar o nosso prolapso, certo? Então, como é a última questão, vamos caprichar aqui na nossa resolução. Então, ó, estágio 0, parede anterior e posterior eu tolero até -3, certo? Ou seja, inferior a -3. Já o apical, o que é que a gente quer? Que o apical ele esteja abaixo de CVT -2. Eu tolero que o ápice desça 2 centímetros. Então, naturalmente, tem que estar abaixo de -8, certo? Estágio 1, a gente vai querer até -1. No estágio 2, vai ser de -1 a +1. No estágio 3, naturalmente, vai ter que ser maior do que +1 até inferior a CVT -2. CVT -2 para essa paciente aqui é 8, então pode ir até +8. E o estágio 4, pessoal, é aquela paciente que prolapsou ali além de CVT -2, que é 8, certo? Então, vamos lá avaliar. Prolapso da parede anterior vai ser quanto? Está em +6. +6 está contido em que intervalo? Aqui no 3. Então, estágio 3. Prolapso da parede posterior, vamos lá, -3. Tem prolapso? Não, está contido aqui no 0. E o prolapso apical, -8. -8 está contido aonde, pessoal? Aqui, então também não tem prolapso, certo? A gente tolera que ele desça esses 2 centímetros. E aí, em que alternativa a gente vai achar essa resposta, gente? Justamente na letra C, um prolapso da parede anterior, estágio 3. Por quê? Porque o da posterior é estágio 0, o da posterior é estágio 0, a gente já eliminou A e B. Apical é estágio 3? Não, gente, nem prolapso tem. E hipertrofia do colo uterino não, porque esse colo tem só 1 centímetro. Então é assim, gente, que a gente vai resolver a maioria das questões. É um assunto que no primeiro momento pode assustar, mas se você praticar bastante, vai ficar muito intuitivo, certo? Então, estudem bem esse assunto. É um diferencial para a prova, porque muita gente erra. E desejo todo sucesso a vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder. Até mais.